Definição de função inversa. Seja f uma função do conjunto x no conjunto y que é bijetiva. Isto é, f é uma função injetiva e sobrejetiva. Nesse caso, a inversa da função f denotada pelo símbolo f a menos 1 é uma função dada por f a menos 1 é do conjunto y no conjunto x, e a regra é estabelecida da seguinte forma: dado um elemento y do conjunto y, a inversa da f atuando em y é um elemento x do conjunto x. Esse elemento x ele é obtido a partir dessa condição aqui. F de x é igual a y. Aqui a gente ainda pode colocar essa condição da seguinte forma: f a menos 1 de y é igual a x, se e somente se f de x igual a y. Então, essa definição aqui, ela estabelece que a regra que define a inversa, ela atua em y, dando como resposta um elemento x, onde esse x ele é fixado a partir dessa condição aqui, f de x igual a y. Então, trabalhando com essa condição, f de x igual a y, nós somos capazes de obter x em termos de y. Uma vez que isso é feito, nós substituímos esse x aqui. Então, a gente tem uma relação que envolve somente a variável y, que é o que então estabelece a regra que define a função inversa. Então, exemplo aqui, né? Para a gente entender como é que isso funciona. Consideremos aqui função f A regra aqui é f de x é igual a x2 mais 1. Essa função, do jeito que está definida, tendo por domínio intervalo fechado 0, 1 e por imagem o intervalo fechado 1, 2, essa função ela é bijetiva. Então, f é bijetiva e, nesse caso, seguindo a definição, a inversa da f
seria do intervalo fechado 1, 2, no intervalo fechado 0, 1. Agora, para estabelecer a regra que define a inversa, vamos usar a definição aqui. F é menos 1 de y é x, se f de x igual a y. Então, esse valor f é menos 1 de y, ele é um x, onde esse x ele satisfaz a condição que f de x é igual a y. Agora, f de x, nós sabemos, pela regra que define a f, é x2 mais 1. Então, aqui a gente pode escrever x2 mais 1. E vamos tentar, a partir dessa equação, escrever x como função de y. Então, isso aqui me dá x2 é y menos 1. E aqui eu poderia ter x mais raiz y menos 1. Mas eu também poderia ter a possibilidade de x menos raiz de y menos 1. Ou seja, só pela solução dessa equação, x2 igual a y menos 1, a princípio, eu poderia ter essas duas possibilidades. Mas, notamos aqui que o x, sendo um elemento do domínio da f, nesse caso o intervalo fechado 0, 1, esse x é positivo, ou zero. Então, essa condição de que x seja maior ou igual que zero, ela me elimina essa possibilidade aqui. Porque x aqui, ele pode ser negativo. Enquanto que aqui, x vai ser sempre positivo ou zero. Então, dessas duas condições, a que satisfaz x maior ou igual que zero, me determina essa forma como sendo a relação entre x e y. Então, inserindo esse valor x, raiz de y menos 1, aqui no lado direito da equação f é menos 1 de y igual a x, nós fixamos a regra que define a inversa. E aqui o domínio é o intervalo fechado em 1, fechado em 2. Ou seja, a gente indica aqui, descrevendo que y pertence a 1, 2. Então, isso aqui nos dá a regra que estabelece a inversa. Agora, se eu uso como variável y, z, w, isso aqui é uma mera convenção. Então, eu poderia ainda escrever usando x como argumento da inversa. Nesse caso, f é menos 1 de x, eu escreveria como sendo x menos 1, e x estaria no intervalo 1, 2. Ou seja, essencialmente, é a mesma coisa que está escrita aqui. Mas a gente nota que esse x aqui, que eu estou usando como argumento da inversa, ele não é o mesmo x que eu estou usando aqui como argumento da f. O que fica evidente, porque esse x, quando ele é argumento da função f, ele é um elemento do intervalo fechado 0, 1. E se eu escrever a inversa em termos da variável x, esse x agora é um elemento do intervalo fechado 1, 2. É um mero abuso de linguagem a gente usar a mesma variável para denotar o argumento da f e da inversa. Ou seja, se a gente utiliza a inversa em x, entendemos aqui que não é o mesmo x argumento da função f. Então, a gente pode caracterizar a inversa tanto deixando assim,
inversa em y é a raiz de y menos 1 com y pertencente a 1, 2, ou simplesmente escrevendo que a inversa em x é a raiz de x menos 1 com x pertencente a 1, 2, intervalo fechado, entendendo, mais uma vez, que esse x, argumento da inversa, não é o mesmo x, argumento da f. Observação. Essa condição expressa aqui de que f é menos 1 de y igual a x, se e somente se f de x igual a y, ela pode ser interpretada em termos da função composta. Por exemplo, se f é menos 1 de y é igual a x, então, sendo y igual a f de x, façamos a substituição aqui de y por f de x. Então, a gente fica com f é menos 1 de f de x igual a x. E isso aqui pode ser ainda ser posto na forma f é menos 1 composta com f atuando em x igual a x. Ou seja, aqui eu identifico a composta f é menos 1 com f como sendo a função identidade no conjunto x. Ou seja, aqui essa função identidade no conjunto x é uma função do conjunto x nele próprio, cuja regra é estabelecida da seguinte forma. A identidade em x atua no elemento x, dando o próprio elemento x. Então, essa aqui é a chamada função identidade no conjunto x. Então, f é menos 1 composta com f é a função identidade em x. Vamos aqui dar uma representação em termos de diagrama para essa composta. Então, a gente considera aqui o conjunto x, vamos supor com 3 elementos, x1, x2, x3. Conjunto y também, 3 elementos, y1, y2, y3. E a função f definida por essa associação mostrada aqui. Então, a inversa da f, usando a definição dada aqui, ela vai produzir a seguinte associação. Consideremos f a menos 1 de y1. F a menos 1 de y1 é um elemento x, onde esse x satisfaz a condição de f de x ser igual
a y1. Então, quem é esse x? Nós olhamos aqui no diagrama representando a função f que o x que dá f de x igual a y1 é o x1. Então, f a menos 1 de y1 acaba sendo x1, pois f de x1 é igual a y1. Estamos aqui empregando essa definição da inversa. Então, a inversa vai atuar em y1, levando y1 no x1. Analogamente, mais uma vez aqui, obtemos a inversa em y2 da seguinte forma. f menos 1 de y2 é um elemento x, onde esse elemento x que a gente quer determinar, ele satisfaz a condição f de x igual a y2. Então, quem é esse x, imagem da inversa em y2? Nós olhamos aqui que esse x ele é tal que f de x é y2. Então, nesse diagrama, o x que a f leva em y2 é o x2. Então, esse x aqui é o x2, e, consequentemente, a inversa atuando em y2 é o x2. Então, temos essa associação da f a menos 1 em y2, dando como resposta o elemento x2. E aqui, analogamente, a f a menos 1 de y3 resulta em x3. Então, aqui, a gente tem o diagrama que representa a composta x1 elevada pela f a menos 1 composta com a f em x1, x2 elevado pela f a menos 1 composta com a f em x2 e x3 elevado pela f menos 1 composta com a f em x3. Ora, mas isso aqui é equivalente ao diagrama representando a função identidade em x. Aqui temos o diagrama representando a identidade em x. x1 elevado pela identidade em x no x1, x2 elevado pela identidade em x no x2 e x3 elevado pela identidade em x no x3, conforme estabelecido pela regra que define a identidade em x. Então, essencialmente, esse diagrama representando a identidade em x coincide com esse diagrama representando a composta. Então, essa condição f a menos 1 composta com a f dando a identidade em x, nós vemos claramente o sentido em termos dos diagramas correspondentes à composta de f a menos 1 com f e da função identidade em x. Consideremos agora f de x igual a y. E vamos usar essa relação aqui, f a menos 1 de y igual a x, para substituir x por f a menos 1 de y. Ou seja, aqui nesse caso,
nós podemos então reescrever f de x igual a y nessa forma. Que também é equivalente a essa forma envolvendo f composta com f a menos 1, que ainda pode ser expressa em termos da função identidade em y. Aqui a identidade em y é a função do conjunto y em y, cuja regra associa ao elemento y do conjunto y o próprio elemento y. Então, essa aqui é dita função identidade no conjunto y. Então, aqui nós temos uma construção análoga ao caso anterior. Consideremos aqui a composta de f com f a menos 1. Então, inicialmente, vamos representar a inversa, f a menos 1. E aqui temos a representação da função f. Então, a composta é a função que associa a y1, y1, y2, y2 e y3, y3, conforme mostrado nesse diagrama aqui. E isso é equivalente Então, nesse diagrama representando a função identidade em y, nós temos, pela definição da função identidade em y, y1 vai em y1, y2 elevado em y2, y3 elevado em y3. Ou seja, essencialmente, temos aqui uma equivalência entre o diagrama que representa a composta f com f a menos 1 e a identidade em y. Ou seja, uma forma de se verificar em termos de diagrama essa condição expressa aqui, f composta com f a menos 1 igual à função identidade em y.